Olha, eu vou te contar uma verdade que dói, mas que precisa ser dita. Existe uma dor silenciosa que corrói por dentro, uma ferida que sangra todos os dias sem que ninguém veja, e essa dor tem nome. É a dor de uma mãe que não é valorizada pelo próprio filho. É acordar todos os dias e sentir que tudo aquilo que você fez, todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, todos os sonhos que você deixou de lado para realizar os sonhos dele, simplesmente não importam. É olhar nos olhos de quem você gerou, de quem você alimentou com o seu próprio corpo e ver indiferença. É pior que rejeição, porque a rejeição, pelo menos, reconhece a sua existência. A indiferença te apaga, te invisibiliza, te transforma em nada. E se você está aqui assistindo isso agora, provavelmente é porque você sente essa dor. Você sente que deu tudo de si e recebeu migalhas em troca. Você se pergunta todas as noites onde foi que errou, o que poderia ter feito diferente, por que o amor que você plantou não floresceu da forma que você esperava. Sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que a sociedade romantiza tanto a maternidade que quando uma mãe não é valorizada pelo filho, ela nem sequer tem permissão para falar sobre isso. As pessoas vão dizer que você está exagerando, que é fase, que filho é assim mesmo, que um dia ele vai reconhecer. Mas enquanto esse dia não chega, você está aqui sangrando por dentro, sentindo que falhou na única missão que todo mundo te disse que era a mais importante da sua vida, e eu estou aqui hoje para te dizer que não, você não falhou. O que acontece é que existem razões psicológicas profundas, complexas, que explicam por que um filho não valoriza a mãe e nenhuma delas significa que você não seja uma mulher extraordinária, uma mãe incrível, um ser humano valioso. Nenhuma delas diminui o seu valor, você me ouve? Nenhuma. Deixa eu te contar uma coisa que acontece todos os dias nos meus consultórios. Chega uma mulher, geralmente entre 45 e 60 anos, elegante, bem cuidada por fora, mas completamente destruída por dentro. Ela senta na minha frente e antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa, ela desaba. E sabe o que ela me diz? Ela me diz que criou o filho sozinha, ou quase sozinha, que abriu mão da carreira, dos relacionamentos, de viagens, de sonhos, tudo para dar o melhor para aquela criança. Ela me conta que trabalhou em 2, 3 empregos para pagar a melhor escola, que ficou acordada a noite inteira quando ele tinha febre, que foi a todas as reuniões escolares, a todos os jogos de futebol, a todas as apresentações. Ela me diz que conhece cada detalhe daquele filho, cada gosto, cada preferência, cada sonho. E então ela me olha com aqueles olhos cheios de lágrimas e diz a frase que parte o meu coração: Doutora, eu dei tudo por ele e hoje ele mal olha para mim. Ele não me liga, não me procura, quando está comigo parece que está cumprindo uma obrigação chata. Eu me tornei um peso na vida do meu próprio filho. Essa cena se repete tantas vezes que eu perdi a conta. E cada vez que eu vejo uma mulher assim, uma mulher que é pura potência, pura força, pura capacidade de amar, completamente anulada pela falta de reconhecimento de quem ela mais ama, eu sinto uma revolta, porque vocês, mulheres, mães, não merecem isso. Vocês não merecem ser tratadas como mobília velha que está ali porque sempre esteve, mas que ninguém mais nota, ninguém mais valoriza. Vocês são seres humanos complexos, com necessidades, com sonhos, com direito a serem vistas, ouvidas, respeitadas, amadas. E quando isso não acontece, quando o filho não valoriza a mãe, não é porque a mãe não tem valor. É porque existem mecanismos psicológicos operando, muitos deles inconscientes, que criam essa dinâmica dolorosa. E se você não entender quais são esses mecanismos, se você não compreende o que está acontecendo na mente desse filho, você vai continuar sofrendo.
vai continuar acreditando que o problema está em você. E pior, você vai continuar tentando as mesmas estratégias que não funcionam, se desgastando cada vez mais, se anulando cada vez mais, até que não sobre nada de você. Até que você olhe no espelho e não reconheça mais quem você é, porque você se transformou apenas em função, apenas em mãe, e nem isso está sendo reconhecido. É um buraco negro emocional e você precisa sair dele agora. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer ainda. Se você não mudar essa dinâmica, se você não entender o que está acontecendo e não tomar atitudes concretas para transformar essa relação, isso não vai melhorar sozinho. Eu sei que você quer acreditar que um dia ele vai acordar, vai ter um insight, vai perceber tudo que você fez e vai chegar pedindo perdão, reconhecendo o seu valor, mas a verdade dura e crua, é que isso provavelmente não vai acontecer. Não por maldade dele, não porque ele seja um monstro, mas porque os padrões psicológicos que se estabeleceram entre vocês são como trilhos de trem, e o trem vai continuar seguindo por esses trilhos a menos que alguém mude a direção. E adivinha quem tem que fazer isso? Você. Sempre você. Porque você é adulta, você é quem tem consciência, você é quem está aqui buscando entender e transformar. E olha a crueldade disso. Você já deu tanto, já se sacrificou tanto e agora ainda tem que ser você a tomar a iniciativa de mudar, de estudar, de entender, de aplicar técnicas psicológicas para reconquistar o respeito do seu próprio filho. Parece injusto, né? Parece absurdamente injusto. Mas a vida não é justa. E você pode ficar aí reclamando da injustiça, ou pode pegar as ferramentas que eu vou te dar hoje e construir uma realidade diferente. Sempre foi. Agora, antes de eu te explicar quais são essas 7 razões psicológicas, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Na verdade, não é por mim, é por você. Se você está sentindo que esse conteúdo está tocando em algo real na sua vida, se você está percebendo que não está sozinha nessa dor, eu quero que você se inscreva nesse canal agora. Porque o que eu faço aqui não é só falar de problemas, é dar soluções reais, baseadas em ciência, em psicologia, em anos de experiência clínica, e você merece ter acesso a isso. Você merece ter ferramentas para transformar a sua vida. Então, clica aí no botão de inscrição, ativa o sininho, porque eu posto conteúdos novos toda semana que vão te ajudar a se entender melhor, a entender as pessoas ao seu redor melhor e, principalmente, a recuperar o seu poder pessoal. E depois que você se inscrever, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua maior dificuldade no relacionamento com seu filho. Não precisa contar detalhes se você não quiser, mas me diz qual é a dor principal. Porque quando você escreve, quando você coloca para fora, você já está começando um processo de transformação. E além disso, eu leio os comentários, eu vejo o que vocês estão passando, e isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais direcionados para as necessidades reais de vocês. Então vai lá e se inscreve, comenta e vamos juntas nessa jornada de resgate do seu valor como mulher e como mãe. Agora eu preciso que você entenda uma coisa muito importante antes de a gente mergulhar nas razões psicológicas. O que está acontecendo com você e com o seu filho não é culpa sua. Eu vou repetir porque eu sei que você não acredita. Não é culpa sua. Você pode ter cometido erros, claro, porque você é humana, porque ninguém te deu um manual de como ser mãe, porque você fez o melhor que podia com os recursos emocionais e psicológicos que você tinha naquele momento. Mas o fato de o seu filho não te valorizar hoje não significa que você seja uma mãe ruim. Significa que existem dinâmicas psicológicas complexas operando e muitas delas foram estabelecidas sem que você tivesse consciência, sem que você pudesse escolher diferente porque você simplesmente não sabia. Mas agora você vai saber. E quando você sabe, quando você entende os mecanismos, você pode fazer escolhas diferentes.
você pode mudar a direção do trem. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou te explicar cada uma dessas 7 razões psicológicas com profundidade, com clareza. E, principalmente, eu vou te dar ferramentas práticas para lidar com cada uma delas. Porque não adianta nada eu ficar aqui só teorizando, só explicando conceitos bonitos de psicologia, se no final você não sabe o que fazer quando chegar em casa. Eu quero que você termine esse vídeo com plano de ação, com passos concretos, com a sensação de que você tem poder para mudar essa realidade. Então vamos lá. A primeira razão psicológica pela qual um filho não valoriza a mãe é algo que eu chamo de invisibilidade por excesso de presença. Parece contraditório, né? Mas deixa eu te explicar. Quando você está sempre disponível, sempre presente, sempre resolvendo tudo para o seu filho, sempre antecipando as necessidades dele, sempre colocando ele em primeiro lugar, sabe o que acontece na mente dele? Você se torna parte do cenário. Você se torna como o ar que ele respira, essencial para a sobrevivência, mas completamente invisível. Ninguém acorda de manhã e pensa, nossa, que maravilha que existe ar para eu respirar. A gente só percebe o ar quando ele falta. E é exatamente isso que acontece com você. Você está tão presente, tão disponível, tão dedicada, que o seu filho simplesmente não consegue mais te ver. Você virou parte da estrutura da vida dele, não uma pessoa com necessidades, desejos, sentimentos. E olha que ironia cruel. Você fez tudo isso por amor, você abriu mão de tudo por amor, e o resultado é que você se tornou invisível exatamente para quem você mais queria ser vista. É de uma crueldade psicológica impressionante, mas é assim que a mente humana funciona. A gente não valoriza o que está sempre disponível. A gente valoriza o que é escasso, o que pode faltar, o que requer esforço para conseguir. Então, olha o que você vai fazer a partir de agora. Você vai começar a criar espaços de ausência. Não estou dizendo para você abandonar o seu filho. Não estou dizendo para você ser fria ou distante. Estou dizendo para você parar de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando ele ligar, você não vai atender sempre na primeira chamada. Você vai ligar de volta quando for conveniente para você. Quando ele pedir ajuda, você não vai sair correndo para resolver. Você vai perguntar o que ele já tentou fazer para resolver sozinho. Você vai começar a ter a sua própria vida, os seus próprios compromissos, as suas próprias prioridades. E quando ele perguntar onde você estava, você vai dizer com tranquilidade que você estava cuidando da sua vida, dos seus projetos, dos seus interesses. Ele pode até ficar irritado porque você mudou as regras do jogo sem avisar. Mas sabe o que vai acontecer depois? Ele vai começar a te ver, ele vai começar a perceber que você não é uma extensão dele, que você é uma pessoa separada, com vida própria, com necessidades próprias. E aí, só aí, ele vai começar a valorizar a sua presença, porque ela não vai mais ser garantida. Você entendeu a sutileza disso? Você não está se afastando por raiva, por vingança, por mágoa. Você está se afastando para se reencontrar, para resgatar a sua identidade e, como consequência, para que ele possa finalmente te ver como você realmente é. Uma mulher incrível que escolhe estar na vida dele, não uma sombra que não tem escolha. A segunda razão psicológica é o que eu chamo de inversão de hierarquia afetiva. Isso acontece quando a mãe coloca o filho num pedestal tão alto que ela mesma fica lá embaixo, olhando para cima, como se ele fosse mais importante, mais valioso, mais merecedor de cuidado e atenção do que ela própria. E olha, eu sei que a gente foi criada com essa ideia de que mãe é sacrifício, de que mãe é doação total, de que mãe boa é aquela que se anula completamente pelos filhos, mas isso é uma mentira cruel,
que a sociedade contou para as mulheres durante séculos para manter vocês controláveis, pequenas, sem poder. A verdade é que quando você se coloca abaixo do seu filho na hierarquia afetiva, quando você ensina para ele desde pequeno que as necessidades dele são sempre mais importantes que as suas, o que os sonhos dele merecem mais investimento que os seus, que o tempo dele é mais valioso que o seu, sabe o que você está ensinando para ele? Você está ensinando que você realmente vale menos. Você está ensinando que é natural e esperado que ele te trate como inferior, como menos importante. E aí você fica chocada quando ele cresce e te trata exatamente da forma que você ensinou. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Você está assistindo a sua novela favorita, aquele momento do dia que é só seu, e o seu filho chega e muda de canal sem nem perguntar. O que você faz? Se você é como a maioria das mães que eu atendo, você não fala nada. Você pensa, deixa ele assistir o que ele quer, não tem problema. Mas tem problema. Tem muito problema. Porque naquele momento você está ensinando para ele que o entretenimento dele é mais importante que o seu, que ele pode invadir o seu espaço sem consequências, que você não merece nem mesmo escolher o que assistir na sua própria casa. Agora, imagina isso multiplicado por 1000 situações ao longo de 20, 30 anos, ele aprende que pode interromper suas conversas, que pode desmarcar compromissos que você tinha, que pode usar o seu tempo como se fosse dele, que pode te fazer de motorista, de cozinheira, de empregada, sem nenhum obrigado. E você permitiu tudo isso porque você acreditou na mentira de que mãe boa é mãe que se sacrifício, mas sacrifício sem reconhecimento não é amor, é autodestruição. Então o que você vai fazer? Você vai começar a se colocar no mesmo nível de importância que o seu filho, não acima, porque aí você vira tirana. Mas no mesmo nível, as suas necessidades importam tanto quanto as dele. O seu tempo é tão valioso quanto dele, os seus sonhos merecem tanto investimento quanto os dele. E você vai comunicar isso não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Quando ele quiser mudar de canal, você vai dizer com firmeza e tranquilidade: agora é a minha vez de escolher, você pode assistir depois. Quando ele te pedir para fazer algo que você não quer ou não pode fazer, você vai dizer não sem culpa, sem justificativas intermináveis. Um não simples, claro, respeitoso, mas firme. E olha, no começo ele vai testar. Ele vai fazer drama, vai tentar te manipular emocionalmente, vai usar todas as táticas que funcionaram durante anos, mas se você se mantiver firme, se você não ceder, ele vai aprender uma lição fundamental. Ele vai aprender que você é uma pessoa que merece respeito, que tem limites, que não está aqui para servir, mas para se relacionar de igual para igual. E isso é o maior presente que você pode dar para ele, porque você está ensinando como ele deve tratar todas as mulheres na vida dele, começando por você. A terceira razão psicológica é algo que eu vejo com frequência alarmante nos consultórios: a culpa como moeda de troca. Muitas mães, sem perceber, usam a culpa como forma de tentar conseguir atenção, afeto ou reconhecimento dos filhos. Sabe aquelas frases do tipo: eu me sacrifiquei tanto por você, eu abri mão de tudo por você, eu só queria um pouco de atenção, será que é pedir demais? Você sabe que eu fiz tudo sozinha, né? Eu nunca te neguei nada e agora você não tem nem tempo para mim. Cada vez que você fala algo assim, cada vez que você tenta usar a culpa para conseguir o que você quer, sabe o que acontece? O efeito é exatamente o oposto do que você deseja. Em vez do seu filho sentir vontade de te valorizar, ele sente raiva.
ele sente sufocado, ele sente que qualquer coisa que ele faça por você não é por amor, mas por obrigação, por dívida. E ninguém gosta de se sentir devedor emocional. Ninguém gosta de sentir que está sendo manipulado pela culpa. E olha, eu entendo perfeitamente por que você faz isso. Você está desesperada por reconhecimento. Você está sangrando por dentro. Você quer que ele veja, que ele entenda, que ele valorize tudo que você fez. Mas a culpa não é o caminho. A culpa cria ressentimento, cria distância, cria uma dinâmica tóxica onde ninguém é feliz. Você não é feliz porque você não está recebendo o amor genuíno que você quer, só obrigação. E ele não é feliz porque ele se sente sufocado, manipulado, preso numa dívida emocional que ele nunca vai conseguir pagar. Então, o que você vai fazer? Você vai parar de usar a culpa completamente. Você vai parar de lembrar os sacrifícios que você fez. Você vai parar de cobrar reconhecimento. Você vai parar de fazer o papel de Marte. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que parece que se você não lembrar, ele vai esquecer completamente. Mas olha, se ele só lembra porque você fica cobrando, então não é lembrança real. É só reação à sua cobrança. Em vez de usar a culpa, você vai começar a comunicar suas necessidades de forma clara, direta e sem drama. Em vez de dizer, eu me sacrifiquei tanto por você e você nem liga para mim, você vai dizer, eu gostaria de ter mais contato com você. Que tal a gente marcar um almoço na semana que vem? Você vê a diferença? Uma frase é acusação, manipulação, culpa, a outra é comunicação clara, pedido direto, sem joguinhos emocionais. E se ele disser que não pode, que está ocupado, você não vai fazer drama. Você vai dizer, tudo bem, entendo que você está ocupado. Me avisa quando você tiver um tempo e a gente marca. E aí você vai viver a sua vida, você vai fazer os seus programas, você vai cultivar as suas amizades, você vai ser feliz independentemente da disponibilidade. Porque, olha, isso é fundamental, a sua felicidade não pode depender do seu filho. Não pode. Se depender, você está condenada a ser refém emocional dele para sempre. A quarta razão psicológica, e essa aqui é bem dolorosa de reconhecer, é o que eu chamo de espelhamento de ausência paterna. Em muitos casos, especialmente quando a mãe criou o filho sozinha, ou quando o pai era ausente ou negligente, o filho cresce vendo a mãe como a única responsável por tudo. E aqui está a armadilha psicológica. Como ela é a única presente, ela também se torna a única a ser cobrada, a única a ser culpada, a única a ser desvalorizada. O pai, que nunca esteve lá, que nunca fez nada, curiosamente é idealizado, é perdoado, é visto com complacência. Ah, coitado, ele trabalha muito, ele tem os problemas dele, ele faz o que pode. Mas você que esteve lá sempre, que fez tudo, você é cobrada por cada pequeno erro, por cada falha, por cada imperfeição. É uma injustiça brutal, mas é um padrão psicológico muito comum. A criança e depois o adulto direciona toda a frustração, toda a raiva, toda a decepção para quem estava presente, não para quem estava ausente, porque é mais fácil, porque é mais seguro. Ele sabe que você vai aguentar, que você não vai abandonar, que você vai continuar amando mesmo quando ele te trata mal. Já o pai ausente, ele tem que ser poupado, tem que ser protegido, porque se ele for confrontado, ele pode desaparecer de vez. Então o que acontece? Você vira o saco de pancadas emocional. Você vira a culpada por tudo que deu errado na vida dele. Você que se matou para dar o melhor, que abriu mão de tudo, que esteve lá nos momentos mais difíceis, e o pai que não fez nada. Ah, ele é legal, ele é tranquilo, ele não enche o saco. Claro que não enche, porque ele não está lá para encher. E olha,
eu preciso te dizer uma coisa aqui. Você está nessa situação. Se você criou o seu filho sozinha e agora ele te desvaloriza enquanto idealiza o pai ausente, você tem todo o direito de sentir raiva. Você tem todo o direito de sentir que isso é profundamente injusto, porque é. Mas ficar presa na raiva, ficar presa na injustiça, não vai mudar nada. O que vai mudar é você entender o mecanismo psicológico que está operando e trabalhar para desconstruí-lo. Como você faz isso? Primeiro, você para de falar mal do pai. Eu sei que você quer que seu filho veja a verdade, eu sei que você quer justiça, mas cada vez que você fala mal do pai, você só reforça a idealização dele e a desvalorização sua. Porque você vira a chata, a ressentida, a que fica lembrando o passado. Então você simplesmente para de mencionar. Segundo, você começa a estabelecer limites claros. Você não vai mais aceitar ser tratada como culpada, como inferior, como menos importante. Quando seu filho te culpar por algo, quando ele te comparar desfavoravelmente com o pai, você vai dizer com calma e firmeza: eu fiz o melhor que pude com os recursos que eu tinha e não vou aceitar ser desrespeitada. Se você quer conversar sobre o passado de forma respeitosa, eu estou aberta. Se é para me atacar, essa conversa termina aqui. E terceiro, você vai trabalhar a sua própria ferida. Porque, olha, você também tem mágoa, você também tem dor, você também se sente injustiçada. E enquanto você não processar isso, enquanto você não fizer as pazes com as suas próprias escolhas e com o que aconteceu, você vai continuar reagindo emocionalmente, você vai continuar se defendendo, você vai continuar perpetuando esse ciclo doloroso. Então busca terapia, busca grupos de apoio, busca formas de curar a sua própria ferida para que você possa lidar com o seu filho de um lugar de força e clareza, não de dor e ressentimento. Agora, a quinta razão psicológica é algo que eu chamo de superproteção geradora de incompetência. E olha, isso aqui é um tiro no pé que muitas mães dão sem perceber. Quando você faz tudo pelo seu filho, quando você resolve todos os problemas dele, quando você não deixa ele enfrentar dificuldades, quando você está sempre ali para parar todas as quedas, sabe o que você está fazendo? Você está criando um adulto incompetente, dependente e que te culpa por essa incompetência. Parece loucura, né? Você fez tudo por ele, você protegeu ele de tudo e agora ele te culpa. Mas é exatamente isso que acontece. Porque quando você não deixa uma criança desenvolver competências, quando você não deixa ela errar, cair, levantar, aprender, você está tirando dela a oportunidade de se sentir capaz, de se sentir confiante, de se sentir forte, e aí ela cresce se sentindo fraca, incapaz, insegura, e adivinha quem ela culpa por isso? Você. A mãe superprotetora que não deixou ela crescer. E tem mais, quando você faz tudo por ele, quando você está sempre disponível para resolver, ele nunca aprende a te valorizar, porque ele nunca teve que se esforçar, nunca teve que pensar em como as coisas são feitas, nunca teve que reconhecer o trabalho que dá. Para ele, as coisas simplesmente acontecem magicamente. A roupa está sempre limpa, a comida está sempre pronta, os problemas se resolvem sozinhos. Ele não vê você trabalhando, se esforçando, se desgastando, porque você faz tudo de forma tão eficiente, tão invisível, que parece fácil. Então, o que você vai fazer? Você vai parar de fazer tudo por ele. Agora, hoje, não importa a idade que ele tenha. Se ele mora com você, ele vai começar a ter responsabilidades na casa.
Ele vai lavar a própria roupa, vai cozinhar as próprias refeições, pelo menos algumas vezes na semana, vai limpar os próprios espaços. Se ele não mora com você, você vai parar de resolver os problemas dele à distância. Ele vai aprender a lidar com as próprias questões, a tomar as próprias decisões, a enfrentar as próprias consequências. E quando ele reclamar, quando ele disser que você mudou, que você não é mais a mesma, que você está sendo egoísta, você vai dizer com tranquilidade: eu estou te ajudando a se tornar um adulto competente e independente. Eu confio na sua capacidade de resolver as suas próprias questões. E se ele insistir, se ele fizer drama, você mantém a sua posição. Porque, olha, você não está fazendo isso para ser cruel. Você está fazendo isso para o bem dele e para o seu próprio bem. Para o bem dele, porque ele precisa desenvolver competências. Para o seu bem, porque você precisa parar de se esgotar fazendo o que ele deveria fazer por si mesmo. A sexta razão psicológica é o que eu chamo de naturalização do abuso emocional. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque isso é sério. Muitas vezes o filho não valoriza a mãe porque ele aprendeu ao longo dos anos que pode tratá-la mal sem consequências. Ele pode gritar, pode ser grosseiro, pode ser desrespeitoso, pode ignorar, pode humilhar e nada acontece. Você continua lá. Você continua amando, você continua fazendo tudo por ele. Então por que ele mudaria? E olha, eu sei que você ama o seu filho, eu sei que você quer acreditar que no fundo ele é uma boa pessoa, que ele não faz por mal, mas eu preciso te dizer uma verdade. Não importa a intenção, importa o comportamento. Se ele te trata mal, se ele te desrespeita, se ele te humilha, isso é abuso emocional. E você não merece isso. Você não merece ser tratada dessa forma por ninguém, muito menos pelo seu próprio filho. E sabe o que é pior? Quando você aceita esse tratamento, quando você normaliza, quando você justifica dizendo que ele está estressado, que ele tem os problemas dele, que você entende, você está ensinando para ele que está tudo bem tratar mulheres dessa forma, você está perpetuando um ciclo de desrespeito que vai afetar todos os relacionamentos dele. Então, quando você aceita ser maltratada, você não está só se prejudicando, você está prejudicando ele também, porque você está reforçando um padrão de comportamento tóxico. Então, o que você vai fazer? Você vai estabelecer uma linha vermelha, clara, você vai comunicar para o seu filho, de preferência no momento de calma, não no meio de uma discussão, quais comportamentos você não vai mais tolerar. Você vai dizer algo como: eu te amo e quero ter um relacionamento saudável com você, mas não vou mais aceitar ser tratada com desrespeito. Se você gritar comigo, se você for grosseiro, se você me humilhar, eu vou encerrar a conversa e me retirar. Não é punição, é proteção. Eu mereço ser tratada com dignidade. E aí vem a parte mais importante. Você tem que cumprir. Se ele te tratar mal, você não discute, você não briga, você não tenta convencer, você simplesmente diz: eu não vou continuar essa conversa enquanto você estiver me tratando dessa forma. Quando você estiver pronto para falar com respeito, eu estou aqui. E você se retira. Você desliga o telefone, você sai do ambiente, você estabelece a consequência. No começo ele vai testar, ele vai achar que é blefe, ele vai intensificar o comportamento para ver se você cede. Mas se você se mantiver firme, se você for consistente, ele vai aprender que você mudou as regras, que o desrespeito tem consequência, que você não está mais disponível para ser maltratada. E olha, talvez ele fique um tempo sem falar com você, talvez ele se afaste. E isso vai doer, eu sei que vai doer. Mas eu te pergunto, é melhor ter um relacionamento baseado em você aceitar ser maltratada? Ou é melhor ter um período de distância que pode resultar num relacionamento mais saudável
no futuro. A sétima e última razão psicológica, e essa aqui é a mais profunda, é o que eu chamo de ausência de modelo de valorização. Se o seu filho cresceu vendo você se desvalorizar, se ele cresceu vendo você aceitar migalhas de afeto, se ele cresceu vendo você se anular, se colocar em último lugar, aceitar desrespeito, não perseguir os seus sonhos, não ter vida própria, sabe o que ele aprendeu? Ele aprendeu que você realmente não tem valor. Não porque ele é mau, não porque ele não te ama, mas porque você ensinou isso para ele através do seu próprio comportamento. As crianças não aprendem pelo que a gente fala, elas aprendem pelo que a gente faz. Se você passa a vida inteira dizendo que as pessoas devem se respeitar, mas você mesma não se respeita, adivinha o que o seu filho aprende? Ele aprende que o que você faz é o que importa, não o que você fala. Ele aprende que é normal e aceitável se desvalorizar, especialmente se você for mulher, especialmente se você for mãe. Então, olha a responsabilidade que você tem aqui. Não é só sobre não é só sobre o seu relacionamento com o seu filho, é sobre o modelo que você está passando, sobre o legado que você está deixando, sobre os padrões que você está perpetuando ou quebrando. Quando você se valoriza, quando você se respeita, quando você persegue os seus sonhos, quando você estabelece limites, quando você vive uma vida plena e rica, você está ensinando para o seu filho que mulheres merecem ser valorizadas. Você está ensinando para ele como tratar a futura esposa, as futuras filhas, todas as mulheres que vão cruzar o caminho dele. Mas quando você se anula, quando você aceita migalhas, quando você vive em função dele, você está ensinando que está tudo bem tratar mulheres como secundárias, como menos importantes, como descartáveis. E aí você fica surpresa quando ele te trata exatamente dessa forma. Ele está só repetindo o padrão que você ensinou. Então a mudança mais profunda, mais importante, a que vai transformar não só o seu relacionamento com o seu filho, mas a sua vida inteira, é você começar a se valorizar. De verdade. Não da boca para fora, não no discurso, mas na prática, nas escolhas diárias, nas pequenas e grandes decisões que você toma todos os dias. Como você faz isso? Você começa a investir em você mesma. Você volta a estudar aquilo que sempre quis, você começa aquele hobby que você abandonou, você cuida do seu corpo não para agradar ninguém, mas porque você merece se sentir bem, você cultiva amizades, você viaja, você se diverte, você vive. Você para de colocar a sua vida em pausa, esperando que o seu filho te valorize, e você começa a viver uma vida tão rica, tão plena, tão interessante, que ele vai naturalmente querer fazer parte dela. Porque, olha, e isso é fundamental, as pessoas valorizam quem tem vida própria, quem tem brilho próprio, quem tem energia própria. Ninguém valoriza quem vive em função delas, quem está sempre disponível, quem não tem nada de interessante acontecendo. Isso não é amor, isso é dependência. E dependência gera desprezo, não valorização. Então você vai começar hoje, agora, a construir uma vida que seja sua, que seja sobre você, que seja para você. E conforme você faz isso, conforme você se transforma numa mulher mais confiante, mais feliz, mais realizada, sabe o que vai acontecer? O seu filho vai começar a te ver com outros olhos. Ele vai começar a sentir curiosidade, a sentir respeito, a sentir até um pouco de admiração, porque você não vai mais ser aquela mãe previsível, sempre disponível, sempre em função dele. Você vai ser uma mulher inteira, interessante, com vida própria, que escolhe dedicar parte do seu tempo e da sua energia para ele, mas que não vive em função dele. E se mesmo assim ele não valorizar, se mesmo depois de você aplicar tudo isso que eu te ensinei, ele continuar te desvalorizando, então você vai ter que tomar a decisão mais difícil da sua vida.
Você vai ter que escolher entre continuar sofrendo, tentando forçar um relacionamento que não está saudável, ou você vai ter que se afastar, criar distância, proteger a sua saúde mental. E olha, eu sei que isso parece impossível. Eu sei que você está pensando, mas doutora, ele é meu filho. Eu não posso simplesmente me afastar. E eu não estou dizendo para você abandonar, eu não estou dizendo para você cortar relações definitivamente. Eu estou dizendo que às vezes, para que um relacionamento possa se curar, é preciso distância. É preciso que cada um sinta a falta do outro. É preciso que ele perceba o que é viver sem você, sem o seu apoio, sem a sua presença, sem tudo que você faz e que ele nem percebe. E talvez, só talvez, quando ele sentir a sua ausência, quando ele tiver que lidar sozinho com as dificuldades, quando ele perceber tudo que você fazia e que agora não está mais sendo feito, talvez aí ele comece a te valorizar. Ou talvez não. Talvez ele seja tão egocêntrico, tão narcisista, tão incapaz de empatia, que mesmo assim ele não mude. E se for esse o caso, você precisa aceitar que você fez tudo o que podia, que você deu o seu melhor e que a incapacidade dele de te valorizar não diz nada sobre o seu valor, diz tudo sobre as limitações emocionais dele. Porque olha, e eu preciso que você grave isso no seu coração, você é valiosa independentemente de qualquer pessoa reconhecer isso. Você é valiosa não porque você é mãe, não porque você se sacrificou, não porque você fez isso ou aquilo. Você é valiosa porque você existe, porque você é um ser humano único, com qualidades, talentos, capacidades, amor para dar. E se o seu filho não consegue ver isso, o problema é dele, não seu. Agora eu quero que você pense comigo. Quantos anos você ainda tem de vida? 30? 40? 50? Você vai passar esse tempo todo sofrendo, se martirizando, tentando conseguir o reconhecimento de alguém que talvez nunca seja capaz de dar? Ou você vai decidir que a partir de hoje a sua vida é sobre você, sobre a sua felicidade, sobre a sua realização? Que você vai continuar amando seu filho, vai continuar disponível para um relacionamento saudável, mas que você não vai mais mendigar amor, mendigar atenção, mendigar valorização. Porque olha, quando você para de mendigar, quando você para de perseguir, quando você para de tentar convencer alguém do seu valor, uma coisa mágica acontece. Você começa a atrair pessoas que naturalmente te valorizam. Você começa a construir relacionamentos saudáveis, recíprocos, onde você dá e recebe, onde você é vista, ouvida, respeitada, amada. E talvez esses relacionamentos não sejam com seu filho, pelo menos não inicialmente. Talvez sejam com amigas, com novos parceiros românticos, com grupos de interesse, com comunidades. E tá tudo bem, você merece ser amada e valorizada, e se não é o seu filho que está fazendo isso agora, você vai buscar e aceitar esse amor de outras fontes enquanto trabalha para, quem sabe, um dia ter um relacionamento saudável com ele também. Agora eu quero te dar alguns passos práticos, algumas ações concretas, que você pode começar a implementar hoje mesmo para começar a transformar essa dinâmica. Primeiro passo, você vai fazer uma lista de todas as coisas que você faz pelo seu filho que ele deveria estar fazendo por si mesmo. Tudo, desde lavar roupa até resolver problemas burocráticos, desde dar dinheiro até fazer comida. Tudo que você faz que ele poderia e deveria fazer sozinho. Segundo passo, você vai escolher 3 coisas dessa lista que você vai parar de fazer imediatamente. Não todas de uma vez, porque aí vai ser um choque muito grande e você corre o risco de não conseguir manter. Mas 3 coisas. E você vai comunicar para ele de forma clara e tranquila que a partir de agora aquelas tarefas são responsabilidade dele. Terceiro passo, você vai começar a investir tempo e energia em você mesma. Pelo menos 1 hora por dia.
todos os dias, fazendo algo que seja só seu, que te dê prazer, que te faça sentir viva. Pode ser ler, pode ser fazer exercício, pode ser aprender algo novo, pode ser encontrar amigas, pode ser qualquer coisa. Mas tem que ser sagrado, tem que ser inegociável. Essa 1 hora é sua e de mais ninguém. Quarto passo: você vai estabelecer limites claros de comunicação. Você não vai mais atender todas as ligações na hora. Você não vai mais responder todas as mensagens imediatamente. Você vai estabelecer horários em que você está disponível e horários em que você não está, e você vai comunicar isso de forma clara. Quinto passo: você vai parar completamente de usar culpa, de fazer papel de vítima, de lembrar sacrifícios. Toda vez que você sentir vontade de dizer algo do tipo, eu fiz tanto por você, você vai respirar fundo e ficar em silêncio. Você vai quebrar esse padrão, nem que seja na força do hábito. Sexto passo: você vai começar a se valorizar publicamente. Você vai falar dos seus projetos, das suas conquistas, das coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Você vai parar de se diminuir, de falar mal de si mesma, de se colocar para baixo. Você vai começar a se tratar com o mesmo respeito e admiração que você trata as pessoas que você ama. Sétimo passo: você vai buscar apoio, seja terapia, seja um grupo de mães na mesma situação, seja amigas que te entendem. Você não pode fazer essa transformação sozinha. Você precisa de apoio, de espelhamento, de pessoas que te lembrem do seu valor quando você esquecer. E olha, eu sei que tudo isso parece muito... Eu sei que parece difícil, eu sei que você está pensando, mas doutora, eu não sei se eu consigo. Mas eu te digo uma coisa: você consegue. Você é muito mais forte do que você imagina. Você sobreviveu a tanta coisa, você superou tantos desafios, você criou um ser humano praticamente sozinha. Se você conseguiu tudo isso, você consegue se valorizar, você consegue estabelecer limites, você consegue transformar a sua vida. A questão não é se você consegue. A questão é se você vai escolher fazer isso. Porque, olha, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai chegar e te salvar. Nem o seu filho, nem um príncipe encantado, nem uma fada madrinha. A única pessoa que pode mudar a sua vida é você. Sempre foi você. Sempre vai ser você. E eu sei que é assustador assumir essa responsabilidade. Eu sei que é mais confortável ficar no papel de vítima, de coitada, de incompreendida, porque aí você não precisa mudar, você não precisa sair da zona de conforto, você não precisa enfrentar o medo. Mas o preço desse conforto é a sua vida. É você passar o resto dos seus dias sofrendo, se martirizando, se sentindo desvalorizada. E você merece mais. Você merece muito mais. Então eu quero que você faça uma escolha aqui e agora. Você vai continuar na mesma dinâmica, esperando que magicamente o seu filho acorde um dia e te valorize? Ou você vai tomar as rédeas da sua vida? Você vai aplicar o que eu te ensinei aqui? Você vai se comprometer com a sua própria transformação? A escolha é sua. Sempre foi. E olha, eu não vou te enganar dizendo que vai ser fácil. Não vai. Vai ser difícil, vai ser desconfortável, vai ter momentos em que você vai querer desistir, vai ter momentos em que você vai achar que não está funcionando, mas eu te prometo uma coisa: se você se mantiver firme, se você for consistente, se você realmente se comprometer com essa transformação, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e não vai acreditar que você era aquela mulher que aceitava migalhas, que se anulava, que mendigava amor do próprio filho. Você vai ser uma mulher diferente, mais confiante, mais feliz, uma mulher que sabe o seu valor e que não aceita menos do que merece, e aí, seja o seu filho te valorizando ou não, você vai estar bem, porque a sua felicidade, o seu valor, a sua vida não vão mais depender do reconhecimento dele,
vão depender de você, da sua relação com você mesma, das escolhas que você faz todos os dias para se honrar, para se respeitar, para se amar. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando você chega nesse lugar de amor próprio, de valorização própria, de vida plena, as pessoas ao seu redor começam a mudar também. Porque você muda a energia, você muda a dinâmica, você muda as regras do jogo. E o seu filho, vendo essa transformação, vendo você feliz, realizada, vivendo bem com ou sem ele, pode finalmente começar a te ver como você realmente é, uma mulher extraordinária que ele teve a sorte de ter como mãe. Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que ele continue na mesma postura, você vai estar bem. Porque você vai ter construído uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que é sobre você, para você, com você no centro. E isso ninguém pode tirar de você. Então eu quero terminar esse vídeo te fazendo um pedido. Na verdade, não é um pedido, é um desafio. Eu quero que você escolha uma das 7 razões que eu expliquei aqui, aquela que mais ressoou com você, aquela que você sentiu que é o seu maior desafio, e eu quero que você comece a trabalhar nela hoje. Não amanhã, não semana que vem, não quando você estiver mais preparada. Agora, escolha uma ação concreta relacionada a essa razão e faz. Pode ser pequena, pode ser simples, mas tem que ser hoje. E depois vem aqui nos comentários e me conta qual foi a razão que você escolheu e qual ação você vai tomar. Porque quando você escreve, quando você declara publicamente, você cria um compromisso. E esse compromisso vai te ajudar a seguir em frente nos momentos difíceis. E se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não ativou o sininho, faz isso agora. Porque eu posto conteúdos novos toda semana que vão te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, de transformação, de resgate do seu poder pessoal. Você não precisa fazer isso sozinha. Eu estou aqui, essa comunidade está aqui, e juntas a gente é mais forte. Olha, eu sei que esse foi um vídeo longo, eu sei que eu falei de coisas difíceis, de verdades que doem, mas eu fiz isso porque eu acredito em você. Eu acredito na sua capacidade de transformação. Eu acredito que você merece ser feliz, ser valorizada, ser amada. E eu acredito que você tem tudo o que precisa dentro de você para fazer essa transformação acontecer. Então respira fundo, seca essas lágrimas se você chorou e levanta a cabeça. Porque a partir de hoje, a partir desse momento, você não é mais aquela mulher que aceita ser desvalorizada. Você é uma mulher que conhece o seu valor, que estabelece limites, que vive uma vida plena e rica. Você é uma mulher poderosa, capaz, merecedora de todo o amor e respeito do mundo. E se o seu filho não consegue ver isso agora, o problema é dele. Você vai continuar brilhando, vai continuar vivendo a sua melhor vida. E quem sabe um dia ele acorde e perceba a mulher incrível que ele tem como mãe, mas até lá você não vai ficar esperando. Você vai estar ocupada demais sendo feliz, sendo você mesma, vivendo a vida que você sempre mereceu viver. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. E lembra, você é muito mais forte do que imagina, muito mais valiosa do que te fizeram acreditar e muito mais merecedora de amor e respeito do que você está aceitando. Está na hora de você acreditar nisso também.